Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, agradecer mais uma vez essa rica e grande oportunidade de poder estar ministrando aqui na casa do Senhor, ao pastor Samuel, ao pastor Oís, que tem nos confiado essa grande responsabilidade que é falar a palavra de Deus. A lição de hoje fala de Davi, o verdadeiro gigante. Interessante que mesmo aqueles que não têm muita intimidade com a Bíblia Sagrada, conhecem essa história de Davi e Golias. Por onde nós andarmos por aí na cidade, se você falar de Davi e de Golias, duvido que alguém não conheça a história. Interessante que, antes de entrar propriamente na lição, eu gostaria de fazer uma retrospectiva das lições anteriores, rapidamente, que às vezes muitos não vieram na lição passada, e eu gostaria de dizer como que Davi se tornou esse homem que foi muito usado por Deus para poder destruir Golias. Quando Deus falou para Samuel ungir Saul como rei, Samuel, ele ficou assim um pouco entristecido, porque ele imaginou que o povo havia rejeitado a ele, porque ele era juiz em Israel. Mas, na verdade, Deus consolou Samuel, dizendo, olha, não fique triste, Samuel, o povo não está rejeitando você, na verdade, eles estão me rejeitando, porque era um direcionamento de Deus sobre Israel. Então, Deus disse a Samuel que ungisse Saul como rei ali em Israel. E assim Samuel o fez. Só que Saul não honrou a unção que Deus havia colocado sobre ele. Ele simplesmente foi negligente com aquela unção que estava sobre a vida dele. Ele agiu dissolutamente, ele não foi obediente aos princípios da palavra de Deus, aos princípios norteados pelo próprio Deus. Então chegou um dado momento que Deus colocou Samuel para ungir um novo rei. E Samuel ainda tentou dissuadir-se daquela situação, porque ele entendeu que talvez o erro estivesse nele. Mas Deus disse para ele, olha, eu vou escolher um segundo o meu coração. Um homem segundo o meu coração. Porque Saul tem feito coisas tremendas, tem desobedecido aqueles princípios que ele deveria obedecer. Então, Samuel, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, foi levado até Belém de Judá, na casa de Jessé, pai de 8 varões. E quando ali chegou Samuel para ungir um novo rei de Israel, foram apresentados a ele os filhos de Jessé. Só que, quando Samuel viu Eliabe, ele entendeu que aquele era o escolhido de Deus. Mas, na verdade, quando ele se preparava para ungir Eliabe, Deus disse para ele, não, não é esse. O homem vê o que está no aparente, mas eu vejo o que está no interior. O homem vê o que está diante dele, mas eu sondo todas as coisas. Samuel viu o aparente, viu a beleza de Eliabe, viu a estatura de Eliabe e quis ungir ele como rei em Israel. Mas Deus queria ungir um segundo o coração do próprio Deus. E Eliabe não era o homem. E ali se passaram todos os ovos diante de Samuel. Mas quando se esgotaram todos os jovens, Samuel disse, acabaram-se os mancebos? Cadê? Tem mais algum? E aí Jessé se lembrou de Davi. Davi estava no pasto cuidando das ovelhas, estava trabalhando, estava ali lidando na labuta do dia a dia. Enquanto seus irmãos estavam ali ao lado do pai, ele estava ali preocupado em zelar do rebanho, da sua família. Na verdade, Davi era um homem comprometido com aquilo que se colocava para ele fazer. E quando Deus manda
Jessé chamar o moço chamado Davi, que ele não iria sentar à mesa enquanto esse moço não chegasse diante dele. Quando Davi chega diante de Samuel, Deus diz para Samuel: este é o homem. Existe um ditado no mundo que quem não é visto não é lembrado. Com Deus isso não funciona. Com Deus isso não funciona. Davi estava lá, vamos dizer, largado pelo pai, cuidando das ovelhas, lá no pasto, o menor dos irmãos. Mas Deus contemplou Davi. Deus viu quem era Davi. Às vezes você pode pensar: ninguém está me vendo, eu não sou observado, mas Deus está te vendo. O Espírito Santo de Deus está olhando para você, e Ele conhece você profundamente, assim como Ele conhecia Davi profundamente. Ele tinha um amor muito grande por Davi, porque via o comprometimento de Davi ali com as ovelhas. O pastorzinho era um homem segundo o coração de Deus. Então veio a unção sobre Davi. E a partir daquele momento diz a Bíblia que Davi teve o poder de Deus sobre a vida dele. O Espírito Santo de Deus se apoderou de Davi. A partir do momento que ele recebeu a unção de Samuel, o Espírito Santo se apoderou de Davi. E a partir do momento que o Espírito Santo se apoderou de Davi, o contrário aconteceu com Saul. O Espírito Santo se retirou da vida de Saul. E Saul passou a viver perturbado. Porque a partir do momento que a unção do Espírito de Deus sai da vida de um homem, aquele homem se torna extremamente envergonhado, sem esperança de mais nada. Saul agora era um homem diferenciado daquilo que ele era antes. Ele não tinha mais coragem, ele passou a ter medo, ele passou a sofrer esquizofrenia, ele passou a ter depressão, e então os seus assessores chegaram diante de Saul e disseram: olha, você precisa de alguém que toque alguma música, para que quando o espírito mau vier sobre você, esse alguém que tocar essa música vai fazer com que esse espírito mau saia de você. Na verdade, Saul estava agora terrivelmente atormentado pelo espírito mau. Agora, na verdade, os israelitas, eles têm um costume de dizer que tudo provém de Deus. Por isso a Bíblia diz que um espírito mau da parte de Deus veio sobre Saul. Mas isso não é verdade. Porque lá em Lucas, no capítulo 11, no versículo 24 em diante, está escrito assim: que quando um homem se afasta do caminho de Deus, se desvia da presença de Deus, e que o Espírito de Deus sai da vida dele, ele se torna terrivelmente mais pior do que ele era antes. Vem 7 espíritos sobre ele, e ele passa a viver muito mais em situação complicada do que vivia antes, porque o Espírito Santo de Deus não está ali para proteger e para cercar aqueles espíritos maus que tentam vir sobre a vida de cada um de nós. Porque o próprio apóstolo Paulo, lá em Efésios 6, capítulo 10, versículo 10 em diante, diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. O espírito do mal está por aí. Os espíritos do mal estão por aí tentando nos dissuadir a sair da presença de Deus. Então o que aconteceu com Saul? O espírito do mal entrou na vida dele e agora ele não tinha mais a proteção de Deus. A unção do Espírito Santo de Deus não estava mais sobre a vida dele. Então ele estava desprotegido. Mas aí eles mandam chamar um jovem que estava lá nos pastos das ovelhas também, junto com seu pai Jessé, mesmo depois da unção, trabalhando normalmente. Porque ele recebeu a unção que ele seria rei em Israel, mas isso não ia acontecer da noite para o dia. E muitas das vezes nós queremos que Deus nos faça grande da noite para o dia, mas isso não acontece. Deus prepara as pessoas para ocupar
as posições que Ele quer que elas ocupem. Nós somos preparados, nós somos forjados no dia a dia. Deus vai nos provando, vai nos lapidando, para que nós possamos exercer o ministério para o qual Ele tem um chamamento para cada um de nós. A unção que estava sobre Davi, o Espírito de Deus estava com ele, mas ele precisava ser preparado para poder, no dia de Deus, na hora do Senhor, assumir aquilo para o qual ele havia sido ungido, que era ser rei em Israel. Então, Deus já preparando Davi para já estar do lado de Saul, um dos assessores, os assessores de Saul, informa a ele: olha, existe um jovem guerreiro, valente, que dedilha bem a harpa, que tem sobre ele o Espírito de Deus. Deus está com esse jovem, manda chamá-lo, e quando esse espírito do mal vier sobre você, ele vai dedilhar a harpa, e quando ele dedilhar a harpa e começar a entoar salmos, o espírito do mal vai sair de você. E Saul se agradou daquelas palavras do seu assessor. Então levaram Davi até Saul. E quando Davi chegou diante de Saul, a alma de Saul se afeiçoou a Davi, porque Davi tinha uma luz diferente. Davi tinha sobre ele a unção do Pai, a unção do Espírito Santo de Deus. Quando nós temos a unção do Espírito Santo de Deus, nós somos luz para o mundo. Aonde nós estivermos, nós somos diferenciados. As pessoas se sentem bem estar diante de você, na sua presença. E Saul sentiu bem diante de Davi. E Davi, todas as vezes que o espírito mal atormentava Saul, ele dedilhava a harpa, cantava os hinos, e o espírito do mal se afastava, porque aonde há o louvor verdadeiro de Deus, o espírito do mal não pode permanecer. Aonde tem o ungido do Senhor, o espírito do mal não pode permanecer. Então, todas as vezes que ele dedilhava a harpa, Saul se alegrava, Saul se refrigerava e ele sentia-se bem. Por isso ele se afeiçoou a Davi. E Davi passou a ser o escudeiro preferido de Saul. Mas Davi era um homem tão responsável, um jovem de tanta responsabilidade, que eu até anotei aqui em 1 Samuel 17,15, que diz assim: Davi ia e vinha do serviço de Saul para cuidar do rebanho de seu pai em Belém. Como Davi era um homem temente a Deus, né? Imagine alguém que está a serviço do rei. Não, eu agora sou assessor principal do rei, eu sou aquele preferido do rei. Eu vou voltar para o pasto das ovelhas? Eu vou cuidar de ovelha? Eu vou lá para o meu pai, lá em Belém, num povoado pobre? Eu vou largar o palácio do rei? Mas Davi era um homem realmente segundo o coração de Deus. Mesmo com essa responsabilidade, ele ia e vinha, cuidava do rebanho, voltava para Saul, voltava e cuidava do rebanho do pai dele. E numa dessas vindas de Davi para cuidar do rebanho do pai, Jessé chega para Davi e diz assim: Davi, vem cá. Teus irmãos estão na batalha. Eu preciso saber notícias deles. Eles haviam se alistado no exército de Israel. Pega aqui esse efa de grãos, esses 10 pães, e leva até os seus irmãos. Agora, pega esses 10 queijos de leite e entrega para o capitão de 1000, para que você ache graça nele e que ele permita que você vá até seus irmãos. E Davi, como era um homem segundo o coração de Deus, obediente à palavra de Deus e temente a Deus, obedeceu o pai. Pegou o jumentinho, está caminhando, indo ali para o fronte da batalha, onde estava acampado o exército de Israel. E quando Davi chega ali, ele percebe algo diferente. Ele percebe que há um clima muito sombrio no meio dos soldados de Israel. Eles estavam muito acanhados, parece que amedrontados, mas Davi não entendeu aquilo. E ele chega, entrega a encomenda para quem ele tinha que entregar, para os seus irmãos, toma notícia de como eles estão, mas quando ele está ali, diante dos seus irmãos, acontece algo tremendo. Aparece Golias.
Um homem de quase 3 metros de altura, imponente, guerreiro, invencível. Alguns teólogos dizem que ele era descendente de Enaque, ou seja, era descendência daqueles gigantes que Josué e Caleb não temeram, mas os 10 espias temeram, quando foram olhar a terra da promessa. Então Golias chegava diante do exército de Israel e dizia: dai-me um homem para que possa lutar comigo. E se este homem me vencer, nós seremos seus escravos. Mas se este homem, se eu vencer, vocês serão nossos escravos. Era uma luta representativa de um homem contra um outro homem do exército de Israel. E quem vencesse, o outro exército seria servo do exército inimigo. Só que Golias era tão assustador que quando ele aparecia no vale, diante dos soldados de Israel, eles se escondiam de medo, se amedrontavam, se acovardavam e não tinham coragem de enfrentar Golias. Golias, por 40 dias, se apresentou diante de Israel e dizia impropérios, palavras de baixo calão, afrontava os soldados, desestimulava os soldados e dizia: dai-me um homem para que possa lutar comigo. Mas ninguém tinha coragem de enfrentar Golias. Golias era muito forte, experiente na batalha, nunca tinha perdido uma luta. Como que alguém poderia se atrever a vencer um homem daquele naipe? Mas quando Davi viu aquele homem, Davi olhou Golias de uma forma diferente. Davi não olhou Golias como um homem forte, musculoso, bem equipado para a guerra. Davi olhou Golias como um homem comum, incircunciso e que não tinha poder para afrontar o exército do Deus vivo. Quando Davi olhou para Golias, ele disse: quem é esse incircunciso aí para afrontar o exército do Deus vivo? Na verdade, Davi estava dizendo o quê? Que ele não tinha aliança com Deus. Porque a circuncisão era uma aliança de Deus com Abraão. Deus havia feito uma aliança de Deus com Abraão lá em Gênesis. E a circuncisão fazia parte dessa aliança. Quando Davi olha para Golias e fala: quem é esse incircunciso para afrontar o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus de Israel? Ele estava dizendo o quê? Ele não tem aliança com Deus, ele não tem comunhão com Deus, ele não tem parte com Deus. Como ele pode derrotar aquele que tem aliança com Deus? Porque Davi tinha aliança com Deus. E Davi então começa a ouvir alguns outros militares ali, e alguns militares disseram: olha, e tem mais, hein, Davi? O homem que vencer ele e tirar o opróbrio de sobre Israel, o rei vai o abençoar com muitas riquezas e vai dar a filha dele para casar com ele. E além do mais, vai livrar a casa dele de impostos para o resto da vida. Davi já estava pronto para enfrentar. Aí vem mais essa motivação. Aí Davi se motivou mais ainda, porque ele viu ali a grande oportunidade que Deus estava dando para ele se sair do anonimato para se tornar conhecido, não só em Israel, mas para todos os tempos, em todo o mundo. Davi é conhecido em todos os tempos, em todo o mundo, por essa galardia e esse desprendimento para enfrentar Golias. E Davi se prontifica então a ir ao campo de batalha e enfrentar Golias. E alguns assessores de Saul correm até Saul. Saul, apareceu um jovem aí. Ele está dizendo que tem coragem de enfrentar Golias. E Saul, mais do que imediatamente, manda chamar este jovem. E quando Davi entra na presença de Saul, Saul percebe que era Davi, o seu homem de confiança, mas Saul desestimula Davi. Ele disse: olha, contra ele você não pode, Davi. Ele é guerreiro, experimentado em batalhas. Você não tem condições, Davi, de vencer esse homem. Você vai ser morto, Davi. Você não pode ir enfrentar esse homem. Mas Davi tinha história, experiência com Deus,
nós precisamos ter experiência com Deus. Davi chega diante de Saul, não é bem assim não. O senhor está enganado. Eu cuidava das ovelhas de meu pai, e quando aparecia um urso para pegar uma ovelha, eu enfrentava o urso. Eu ia diante do urso, e eu arrebatava a ovelha da boca do urso, e eu matava o urso. Quando aparecia um leão, eu também enfrentava o leão. E eu tinha vitória, eu conseguia. Davi convencendo Saul. Davi mostrando para Saul, e ele falava, o Senhor era comigo e eu tinha vitória. Diante dessas palavras, Saul não tinha outra opção, senão deixar com que Davi fosse enfrentar Golias. Saul olhando para Davi, vá, então vá, e o Senhor seja contigo. Mas antes vem cá, pega minha armadura aqui, pega minha espada, pega meu escudo e colocar em Davi. Davi se sentiu extremamente desconfortável. Aquilo não caiu bem em Davi. E Davi, de repente, não. Tirou o escudo, lançou, falou, a espada eu não dou conta, eu não sei manusear. Tirou tudo que era de Saul e disse, eu vou enfrentar ele com as minhas armas. Não adianta nós queremos enfrentar o adversário com armas de outro. Nós temos que usar as nossas armas para poder enfrentar o adversário. E Davi foi consciente disso. Se Davi tivesse ido enfrentar Golias com o escudo de Saul, com a espada de Saul, ele seria derrotado. E mesmo que ele vencesse, Saul teria honra na vitória. Saul teria participação na vitória de Davi. Mas Deus queria honrar Davi por completo. E Davi entendeu isso. Muitas das vezes nós não entendemos o propósito de Deus na vida de nós, de cada um de nós. E nós queremos usar armas dos outros para vencer as nossas batalhas. Não tem como. Nós temos que usar as nossas armas, as armas que nós temos habilidade. Davi era o quê? Pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas ali em Israel usava o quê? Uma foice, um cajado e uma funda. Os pastores usavam uma funda para lançar a pedra na ovelha quando a ovelha se desgarrava do rebanho. E ele tinha que ter uma precisão tão grande que ele não poderia ferir de forma a ovelha que ela viesse a morrer. Ele tinha que acertar a ovelha para que ela voltasse para o rebanho sem estar machucada. E Davi era perito nisso, na arte de usar a funda, de usar o cajado para trazer as ovelhas. Então, nós temos que usar as armas que nós somos peritos para vencer o inimigo. Então, Davi, diz a Bíblia aqui, o comentarista coloca aqui no texto, que ele vai até um ribeiro apanhar 5 seixos, 5 pedras. E aqui o comentarista coloca esse ribeiro como representação do Espírito Santo de Deus. Porque em ribeiro não se pode mergulhar, como o comentarista diz. E Davi então teve que se abaixar ali no ribeiro para pegar aquelas pedras, escolher as pedras devidas que ele ia utilizar para ferir Golias. E o comentarista que coloca que quando Davi está ali ajoelhado diante daquele ribeiro, na verdade, está demonstrando o quê? Dependência de Deus. Humildade. Sabendo que com aquelas armas dele ali, Davi não podia nunca vencer Golias. Você vai vencer Golias com pedras? Com uma funda? O homem é gigante. O homem tem um capacete de bronze. O homem tem um escudeiro que o protege de todas as lanças. As suas perneiras são de bronze. A ponta da sua lança pesa 9 quilos. Você vai vencer um homem desse com pedras? Davi sabia que a vitória não era dele. Davi sabia que o Espírito Santo de Deus, que havia ungido ele, estava com ele para dar a vitória para ele. Davi sabia que enfrentar o Golias sem a presença do Espírito Santo na vida dele, ele nunca teria vitória. Mas ele sabia que com a unção do Espírito de Deus sobre a vida dele, com a dependência do Espírito Santo na vida dele, ele poderia enfrentar Golias, ele poderia enfrentar qualquer batalha, porque o Senhor era com ele. Assim é conosco. Quando o Espírito Santo está na nossa vida,
os gigantes aparecem, as batalhas surgem, mas se nós estivermos ungidos com o Espírito Santo de Deus, nós não temos que temer os Golias, nós não temos que temer as batalhas, porque o Senhor é conosco. A batalha não é sua, a batalha é de Deus. Davi sabia, a batalha não era dele, mas era de Deus. Porque Golias havia afrontado Deus. Golias servia a outros deuses que não o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, quando Golias chegava diante de Israel e afrontava o exército de Israel, ele estava afrontando o próprio Deus. Quando nós somos afrontados e que nós temos a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, quem nos afronta, afronta o próprio Deus, porque Deus é zeloso de cada um de nós. O Espírito Santo zela de você. Jesus te ama e Ele está te contemplando, olhando as suas batalhas, os seus gigantes, as suas dificuldades, e Ele pode te dar a vitória. Davi tinha essa certeza de que ele jamais iria perder a batalha, porque não era ele que ia lutar contra Golias. Tanto é que ele disse assim, ó, tu vens a mim com espada, tu vens a mim com lança, tu vens a mim com armamento pesado, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Em nome do Senhor dos exércitos. Ele não estava dizendo, eu vou a ti porque eu sou bom na funda, eu atiro bem a pedra, e eu já matei urso, eu já matei leão. Não, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Um impressionante Golias estava ali diante de Davi. E eu imagino quando ele olhou para Davi, ele pensou assim, a vitória nunca foi tão fácil na minha vida, eu nunca peguei um guerreiro tão fácil. Eu vou destronar esse jovem. Tanto é que ele falou assim, tu está pensando que eu sou cão, rapaz, para me enfrentar? Eu não sou nenhum cão, não. Como se diz, quem é você para me enfrentar? Eu queria um homem para me enfrentar. Eu cheguei diante de Israel e falei, dai-me um homem para me enfrentar. É um moleque. Golias subestimou Davi. Nós nunca podemos subestimar o adversário. Pensar que nós temos poder suficiente para vencer as batalhas do dia a dia. Quando nós subestimamos o diabo, ele arrebenta com a vida da pessoa. Nós temos que estar vigilante o tempo todo. Nós temos que estar cercado com a presença de Deus o tempo todo. A armadura de Deus o tempo todo diante de nós. Davi sabia disso. O aterrorizante Golias estava ali. Agora Golias apresenta diante de nós hoje como? Desemprego, doença, violência, maus rumores. Não é isso? Se nós sentarmos diante da televisão, nós vamos ficar deprimidos. Parece que o mundo acabou. Eu estava tendo uma palestra com um general de Brasília, general de brigada, que não estou me lembrando o nome dele agora, e ele disse assim, esse mundo que a televisão apresenta não pode ser real, gente. Será que o Brasil é isso? Será que o Brasil é isso? Será que esses jornalistas não têm alguma coisa boa para mostrar, não? Mas as pessoas vão vendo aquilo ali, aquilo vai entrando na mente, e daqui a pouco a pessoa tem medo de andar na rua. O medo vai tomando conta da vida das pessoas. Aí começa a entrar a doença da depressão. Por isso que a depressão é o mal do século. Porque fica ouvindo notícias ruins, desagradáveis, o tempo todo. E olha, gente, que quando você se prontifica a enfrentar Golias, você tem objeções, rejeições. Foi o que aconteceu com Davi. Quando Davi estava ali e viu Golias, e ele quis enfrentar Golias, o próprio irmão dele, Eliabe, disse, olha, eu sei da presunção do teu coração, rapaz. Você veio aqui só para poder observar a batalha, né? Volta logo para o pasto lá, rapaz, vai cuidar das ovelhas. O irmão dele
Às vezes o próprio familiar nosso nos desestimula em determinadas situações. O irmão de Davi olhou para ele e falou assim: quem é você, rapaz? Você é muito, como vou dizer assim, usar uma palavra mais forte para Davi, que Eliabe poderia, petulante. Você é muito petulante. Quem é você, rapaz? Você veio aqui só para ficar olhando a batalha, para ficar aí conversando fiado? Vai cuidar das ovelhas, rapaz. Volta lá para Belém. As ovelhas estão lá sozinhas, você está aqui perturbando. Mas Davi não deu ouvido para Eliabe. Não deu ouvido àqueles que querem desestimular você de enfrentar o gigante. Quando você se propõe a enfrentar gigantes, existem muitas pessoas que tentam desestimular você, tentam te tirar de ideia, tentam fazer você desistir. E essas pessoas não são estranhos, não. É dentro da sua casa mesmo. É parente próximo. Isso aconteceu com Davi. Já imaginou se Davi tivesse ouvido Eliabe? Nós não estaríamos aqui hoje falando dessa grande vitória deste homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem de atitude. Muitas das vezes nós temos que ter atitude, determinação para alcançar o objetivo. A unção estava sobre ele. O comentarista falou: eu li a Bíblia, em momento algum Deus falou: Davi, levanta aí, vem cá, Davi, vai lá e enfrenta Golias. Vocês viram isso na Bíblia? Se viu, me fala onde é que eu não vi. Eu olhei tudo e eu não vi essa parte. Davi, por conta própria, por determinação própria, ele se colocou à disposição para enfrentar Golias. Sabe por quê? Porque tem muita coisa que nós temos que realmente orar, mas tem coisa que nós temos que ter atitude, ter ação, não ficar só esperando. Tem gente que ora a Deus por uma bênção, ora, mas não faz a parte dele, não toma atitude. Eu quero conquistar um grande emprego, eu quero passar num grande concurso, mas você está estudando? Você está se preparando? Você fez pelo menos a inscrição? Não, eu não fiz a inscrição. Irmãos, nós temos momentos que nós temos que ter atitude. E Davi nos deu esse grande exemplo. Teve atitude. Eu vou. Se não tem ninguém, eu vou enfrentar. Deus não havia falado assim: Davi, vá lá e enfrenta Golias. Mas ele tinha certeza da vitória porque comunhão com Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Nós temos que ter essa intimidade com Deus para quando enfrentarmos o Golias, quando tomarmos atitudes de ir à batalha, ter a certeza que a vitória é nossa. Davi tinha certeza da vitória. Ele não, em momento algum, Davi, não, eu vou enfrentar Golias, mas se por acaso eu jogar a pedra e não acertar, eu vou sair correndo. Não, ele já pegou 5 pedras. Se eu lançar a primeira, eu tenho a segunda. Se eu não errar a segunda, eu tenho a terceira. Estava determinado. Mas Deus mostrou para Davi que quando nós estamos na direção dele, não precisa de uma segunda oportunidade. Na primeira oportunidade, ele acertou o fronte de Golias e Golias caiu deitado diante de Davi. Quando Golias caiu diante de Davi, Davi também não ficou quieto, parado. Porque ele não estava morto ainda. Ele estava, imagino eu, desmaiado, atordoado. Davi correu, pegou a espada de Golias e acabou de terminar o serviço. E cortou a cabeça de Golias e levantou a cabeça de Golias. E a partir do momento que Davi derrubou Golias, que cortou a cabeça de Golias e que levantou a cabeça de Golias, o medo, o desânimo, a covardia que estava sobre Israel acabou. Pela atitude de Davi, quando os soldados israelitas viram Davi com a cabeça de Golias na mão, eles se animaram, se encheram de coragem e partiram para cima dos filisteus para ter uma vitória completa. Por que antes eles não partiram? Porque o seu rei estava sem unção do Espírito de Deus. E quando Saul perdeu a unção do Espírito Santo de Deus, Saul era guerreiro. Se nós estudarmos
a história de Saul antes, ele era um homem de batalha. Mas a partir do momento que a unção do Espírito de Deus saiu da vida de Saul, ele não era mais guerreiro. Ele não tinha mais atitude, ele passou a ser medroso, covarde. Passou a viver escondido, enfronhado, tímido. Passou a não ter mais esperança de mais nada. Porque quando o Espírito Santo de Deus sai da vida do homem, ele não tem ação, ele não tem coragem, ele não tem determinação e ele não tem atitude. E ele fica na dependência dos outros. O crente não tem que viver na dependência dos outros. O crente tem que viver na dependência de Deus. A nossa dependência é de Deus. É do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Davi não confiou em homens. Porque se ele confiasse em homens, ele nem ia na batalha. Muitas pessoas querem conquistar vitórias. Querem ter um bom emprego. Querem ser bem-sucedidos. Mas eles sempre estão confiando nos homens. Sempre está querendo um favorzinho dali, um favorzinho daqui. Sempre confiando nos homens. Sempre indo atrás de homens. Existe um rei na Bíblia chamado Asa, que quando adoeceu dos pés, a ciência no seu reino havia crescido tanto, que ele se esqueceu de Deus. Buscou somente os médicos. Não que nós não temos que buscar apoio médico, mas busca o apoio médico, mas saiba que é Deus que vai fazer a obra. Porque ninguém pode curar ninguém a não ser Deus. Ninguém pode. Na certa feita eu estava na faculdade e uma aluna disse assim: eu admiro muito a profissão de médico. Nada contra o médico, não. O doutor está ali. Nós dependemos muito dos médicos, né? Uma certa aluna falou assim: eu admiro muito a profissão dos médicos. Eu falei: por quê? Porque eles curam as pessoas, salvam as pessoas e tal e tal. Eu falei: olha, eu não acho que eles curam e salvam ninguém. Eu acho que eles são instrumento de Deus para curar as pessoas. Porque se Deus não quiser, não tem cura. Não tem jeito. Porque se fosse assim, médico não morria, né, doutor? Médico não morria, né? Então, é uma profissão extremamente importante, excelente. Nós dependemos dos médicos. Mas, se não houver a intervenção divina, nós não teremos sucesso. Agora, quando nós temos um médico que serve a Deus, deve ser muito bom. Porque quando ele vai operar alguém, quando ele vai fazer algo, eu tenho certeza que ele ora a Deus. Ele fala: Senhor, usa minhas mãos para curar esse irmão, para fazer essa obra. Como Davi. Davi, ele foi e enfrentou o Golias com a habilidade que ele tinha na funda, mas confiando em Deus. O senhor tem habilidade, mas o senhor confia em Deus. Porque se Deus não fizer, não tem vitória. A nossa vitória somente em Deus. Somente Ele pode nos dar a vitória. E quando esse aterrorizante Golias caiu diante de Israel, Davi, o grande vencedor, fala aqui no tópico 3, nós vamos ver o quê? Que quando Davi chega ali, com a cabeça de Golias na mão, Davi começa a exaltar o nome do Senhor. Ele poderia ter chegado ali e pensar: agora eu sou o maioral, agora eu sou o melhor em Israel. Ninguém aqui teve coragem de enfrentar Golias. Ninguém aqui teve coragem de ir à batalha. Eu venci, eu sou o maioral. Não. Davi olhou para o alto e glorificou a Deus pela grande vitória que Deus havia dado a ele. Ele glorificou a Deus, porque ele tinha experiência com Deus, temor de Deus. Nós não podemos perder o temor de Deus. Pastor Oítos falou na primeira lição: as pessoas estão perdendo o temor de Deus. Nós não podemos perder o temor de Deus. Por que essa violência está acampada no meio social? Porque perder o temor de Deus, perder o rumo, o norte. O homem passou a ser o centro. As pessoas agora, a sociologia, a filosofia, passou a colocar o homem como centro de tudo. E se esqueceram de Deus. Mas Davi sempre colocou Deus como centro na vida dele. Na vida de Davi, Deus era o centro. Era ele e Deus. E mais nada. Davi nunca ia a uma batalha sem antes consultar o Senhor, sem antes receber a bênção de Deus sobre a vida dele. Muitos crentes têm ido à batalha sem antes pedir direção de Deus. Pedir direção de Deus não é ir no profeta, não. É buscar a Deus mesmo, você.
Deus fala com você. Você é usado por Deus. A lição já está terminando. Eu quero aproveitar para concluir aqui, dar um breve testemunho da minha conversão. Quando eu estava ali no movimento carismático, junto com a minha esposa, que eu comecei a ler a Bíblia, e que eu comecei a fazer muitas perguntas, eu cheguei na líder do movimento carismático, alguém que deve conhecer, mas não vou citar o nome dela não, ela ainda está lá ainda, tá? Eu cheguei na líder do movimento carismático e perguntei para ela, e isso aqui na Bíblia? Como é que você explica isso? Aí ela tentou explicar, mas essa parte aqui, tentou explicar, aí de repente ela olhou para mim, olha, você vai virar crente, rapaz, desse jeito você vai virar crente. Às vezes, o pregador prega aqui na frente e convida as pessoas para vir até a frente. E quando a pessoa vem, às vezes o pregador, isso acontece às vezes até comigo, eu peço a Deus perdão por isso, se enche, eu preguei e as pessoas aceitaram Jesus. Não, aceitar Jesus não é assim. Deus vai trabalhando na vida da pessoa. Tanto é que essas pessoas que vêm aqui na frente por ímpeto, não permanecem. Que se permanecesse, nós já tinha que ter derrubado aqui, né, pastor Samuel? E feito mais 3 andares aqui em cima, que todo domingo vem aqui 15, 20 pessoas. Deus vai trabalhando na vida das pessoas, para elas servir a Deus. E eu me lembro que eu decidi, eu vou ser crente. Decidi na minha casa. Só que tinha uma irmã que morava do lado da minha casa, da onde eu morava, e eu falei para ela, olha, eu decidi, eu vou ser crente. Só que eu decidi que eu vou ser crente em tal igreja. Eu não vou para a Assembleia de Deus, não. Eu não quero ir para a Assembleia de Deus. Parece que eu tinha uma rejeição com a Assembleia de Deus, viu, pastor? E aí, essa irmã falou, não, tudo bem, aquela igreja de Deus, pode ir para lá, mas eu vou te pedir um favor. Falei, o quê? Faz uma campanha de 7 dias. E no 7º dia, Deus vai te revelar onde você vai servir a Deus. Se eu chorar, eu choro, viu, gente? Cuidado. E eu fiz a campanha. E de repente, no 7º dia, quando eu terminei a campanha, que eu deitei na cama, que eu dormi, eu sonhei que a própria líder do movimento carismático dizendo para mim, olha para cima. E eu olhava e via letras grandes em ouro escrito, Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, ouro puro, letras grandes. E eu acordei e falei para minha esposa, eu não queria ir para lá, mas não tem jeito, eu tenho que ir para lá. Deus falou que é para mim ir para lá. Então Deus fala com você sim. Se você buscar mais Deus, buscar mais a presença, orar mais, ter mais comprometimento com o Senhor, Ele te revela, Ele te renova e Ele fala com você. Amém? Os irmãos se coloquem de pé. Vamos fazer a conclusão dessa aula. Davi, quando estava no campo com as ovelhas, parecia que ele estava esquecido. Parecia que ninguém estava vendo Davi. Mas Deus estava trabalhando Davi ali no campo, no deserto. É no deserto, é no campo que Deus nos forja, que Deus nos prepara para alcançar grandes vitórias. Eu fiz uma conclusão aqui, eu escrevi, eu quero ler. Diz assim, na escola do quebrantamento, são poucos alunos matriculados. E aqueles que estão lá são ensinados diretamente por Deus. Diretamente por Deus. Davi estava sendo ensinado diretamente por Deus. Davi tinha tudo para ser revoltado. Meu pai não me vê. Meus irmãos me menosprezam. Eu sou pequenininho, meus irmãos é grande. Eu não tinha tudo para ser um frustrado. Mas ele estava lá. Esperando a hora dele. A hora de um dia comum que Deus iria engrandecê-lo. Todo vencedor passa por uma rotina de treinamento para depois usufruir das conquistas, frutos do esforço e da perseverança no alvo desejado. Quer a vitória sobre os gigantes? Busque a presença de Deus um pouco mais. Ore um pouco mais. Se consagre um pouco mais. Nenhum vitorioso nasce da noite para o dia. É necessário renúncia e submissão
nessa classe são poucos interessados em aprender. Uma coisa que Davi nunca esqueceu, ou tirou do seu coração, era que a vitória era do Senhor e que Ele era somente o seu instrumento. Quando agimos assim, então veremos fileiras de gigantes caídos, todos nos nossos pés. Amém? Então, oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por o Senhor ter nos escolhido para estar aqui nessa manhã. Por o Senhor ter nos escolhidos para te servir. Louvado seja o teu nome. Senhor, eu não conheço o gigante na vida de cada um aqui presente, mas eu conheço o Espírito Santo de Deus. Eu conheço o Senhor dos Exércitos. É onipotente, é onipresente, é onisciente e nunca perdeu uma batalha. Senhor, ajuda esse irmão, essa irmã a vencer esse gigante. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os irmãos podem assentar. Eu agradeço essa grande oportunidade em nome de Jesus.